Paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de meditá-lo com vocês. 2 Coríntios, do versículo capítulo 4 ao capítulo 6, mas eu quero resumir. E o versículo que eu quero deixar de resumo é justamente do capítulo 6, o versículo 1 e 2, que diz assim: Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Amém? E Paulo começa no capítulo 4 falando sobre tesouros em vaso de barros. Aí ele coloca o desígnio e o efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Da nossa habitação celestial, o ministério da reconciliação. Amém? Nós estamos vivendo em uma geração que ser obreiro é só um título. Percebo que nessa geração existe o pastor, e o pastor da igreja ele tem que dar conta de tudo. Mas a igreja do Senhor não é isso. Não é? Se nós vemos aqui Paulo, 1 Coríntios e em diante, ele vem falando justamente que a igreja é um corpo. E como um corpo, cada um tem a sua função. Existe o pastor, ele é o líder de uma congregação, ou de um campo, ou de pastores. Ele é o líder. Mas todos precisam trabalhar em conjunto. Todos precisam exercer a sua função. Ser obreiro não é apenas ter um título. Tem muita gente com título. Só que o título, ele faz com que a graça seja em vão. Quando eu não exerço o meu papel de obreiro, eu deixo com que a graça seja em vão. A palavra que Deus colocou no meu coração é essa, e eu não posso deixar de transmiti-la. Essa palavra, ela vem de encontro a toda a questão que está acontecendo nos últimos tempos. Nos últimos tempos, muitos pastores se acham acima a ponto de nivelarem até questão espiritual, e que isso não tem verdade nisso, porque nós somos um corpo. E uma vez que nós somos um corpo, todos nós somos ligados um ao outro. Então o que Deus me deu, Deus não me deu para o meu benefício. Deus me deu para que eu pudesse beneficiar todos aqueles que estão à minha volta. Então o que Deus te deu, Ele não deu para o seu benefício, para o seu enriquecimento, para você ser melhor, para você se fazer melhor, ou para achar que você espiritualmente está acima. Não, de forma alguma. Deus deu porque você faz parte de um corpo, e nesse corpo, esse membro do corpo que você precisa exercer essa função. Tá entendendo? É como os rins, Ele tem a função de filtrar tudo. Não é função de outro órgão, é função do rim. E se ele não filtrar, aí o corpo todo entra em um problema, porque o corpo todo vai ser contaminado. Então entenda uma coisa, servo do Senhor, obreiro do Senhor. Deus te colocou numa posição e você precisa exercer essa posição. Você precisa exercer este propósito. Você não foi consagrado, você não está aí por acaso. É hora de nós dobrarmos os nossos joelhos, voltarmos-nos a Deus e não nos preocuparmos se estamos, porque com essa pandemia não dá para ter oportunidade mais, porque a gente não tem quase culto, e o culto que tem, muitas vezes é resumido. Graças a Deus que agora já estamos voltando, às atividades aos poucos, e glória a Deus por isso, e isso é bênção, mas que a gente aprenda e entenda a não ficar preocupado com a oportunidade dentro da igreja, em ser visto dentro da igreja, porque nós pertencemos a um corpo, e nós temos uma função. Qual é a sua função? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? É para isso que você está aqui. É para isso que Deus te escolheu. É para isso que Deus me escolheu. Então, obreiros do Senhor, não deixe que a graça de Cristo seja em vão. Não lutem pelos cargos. Não se preocupem se o pastor está vendo, se a igreja está vendo. Exerça a sua função
no corpo, porque conforme você exerce a sua função no corpo, esse corpo ele vai tendo saúde, ele vai crescendo, ele vai a cada dia mais melhorando. Está entendendo isso? Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, igreja, estamos muito parados. Nós precisamos fazer mais pelo Evangelho de Cristo. Não gosto muito de colocar essa posição, parece que é uma ameaça, né? Se você não fizer, vai acontecer. Não, mas aqui no texto diz que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo e cada um receberá o seu galardão conforme o que foi feito. Não é conforme o que foi divulgado, não é conforme o que todo mundo viu e falou, olha esse ou aquele, não. É conforme o que nós de verdade fazemos. Então vamos cumprir, vamos fazer a vontade de Deus segundo o querer dele, segundo o propósito que ele tem na minha vida e na sua vida. Entenda que essa palavra de Deus, ela vem para me direcionar, para me levar para o alvo que Cristo quer que nós estejamos. A pandemia nos obrigou a não podermos abraçar, mas a grande realidade é que muitos de nós abraçava só por abraçar mesmo. Obrigou a não pegar na mão, mas na verdade muitos pegavam só para não deixar, como diz, no vácuo. Então hoje não se pega na mão, né? Não se abraça, mas que nós possamos voltar, que ao nós tirarmos a máscara de pano, de o que quer que seja, nós também sejamos transparentes com a nossa alma, com o nosso propósito. Não é problema nenhum eu chegar para o meu líder, ou eu chegar para o meu irmão e falar assim, meu irmão, me ajude, porque eu quero exercer o ministério de Cristo na íntegra. E eu não estou conseguindo, não é problema nenhum. Por isso que nós oramos e nós nos juntamos a orar. Obreiros, está na hora de nós nos juntarmos para orar, para um ajudar o ministério do outro. Porque se eu ajudo você, eu estou me ajudando, porque nós pertencemos ao mesmo corpo. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra que essa palavra impacte o seu coração. Que essa palavra te faça reviver, te faça repensar o seu ministério. Que Deus abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.